testa. E para isso, celular. peruca. Como assim, peruca? É, gente, peruca. Lançamos mão de tudo para fazer um vídeo jornalístico. Vamos atrás das notícias. Ou de inventá-las. Sobre farmacologia. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding. Foi feito. Tá. Então, eu pensei em falar sobre os adrenérgicos mais utilizados na prática odontológica. Ah, eu amo. É, bem legal. Inclusive eu consegui uma dentista, né, para falar sobre o tema, já que ela tem mais embasamento, ela já atua na área. Os adrenérgicos podem ser usados em diversas ocasiões, porém, na odontologia, eles são mais bem utilizados em associação com os anestésicos locais. E como estes são substâncias naturalmente vasodilatadoras, ou seja, eles aumentam o calibre do vaso, os adrenérgicos entram então com uma ação contrária, atuando assim como vasoconstrictores, aumentando os efeitos dos anestésicos locais e reduzindo também o risco de intoxicação pelo mesmo, já que é um retardo em sua absorção. Na odontologia, a epinefrina é o adrenérgico mais utilizado em associação com a lidocaína, que é o anestésico local de maior uso para os diversos procedimentos. Existe hoje no mercado o fármaco Alpacaine 100, que é indicado para anestesia local, por bloqueio do nervo ou por infiltração, procedimentos odontológicos em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas, procedimentos endodônticos e periodontais simples e complexos. E é sobre este fármaco que iremos falar hoje. Este fármaco vai estabilizar a membrana neuronal, inibindo o fluxo de íons necessário ao início e condução dos impulsos, causando assim o efeito de anestesia local. A lidocaína é completamente absorvida, a metabolização é feita pelo fígado, sendo assim excretada pelos rins, onde menos de 10% saem inalteradas e mais de 80% na forma de vários metabólitos. Tem início de ação rápido, 2 a 3 minutos, e a meia-vida anestésica de 1,6 horas. Verificou as contraindicações? Verifiquei. Então, as contraindicações são para pacientes que possuem as hipersensibilidades ou alergias, né, aos componentes da fórmula, mas praticamente não existem. E também aqueles pacientes que fazem uso de medicamentos que provocam algumas alterações na pressão sanguínea. E também outra coisa, qual os efeitos, você já verificou quais os efeitos adversos que ele pode causar? Fui pesquisar quanto aos efeitos colaterais, e estes são mais relacionados à dosagem excessiva do fármaco, absorção rápida ou até mesmo injeção intravascular não intencional. Estes efeitos manifestam no sistema cardiovascular e sistema nervoso, sendo que as manifestações no sistema nervoso são excitatórias e ou depressivas e podem ser caracterizadas por nervosismo, apreensão, euforia, confusão, tontura, sonolência, vômitos, sensação de calor, frio ou dormência, tremores, perda da consciência, depressão e parada respiratória. Já no sistema cardiovascular, são normalmente depressivas e caracterizadas por bradicardia, hipotensão e colapso cardiovascular, que pode levar a uma parada cardíaca. Então, fui ouvir quem entende do assunto e recebi na redação a cirurgiã dentista Marcela Santos. O cirurgião dentista deve estar preparado para todas as ocasiões e suporte técnico. Ele deve estar ciente para ocasiões rápidas. Tudo isso está relacionado com a dosagem do fármaco, está relacionado com a via de administração e o físico do paciente. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre as precauções e também como fazer um uso adequado deste fármaco. Olha, a segurança e eficácia deste fármaco
assim como outros quaisquer, dependem da dosagem certa e adequada, da técnica e da via de administração do fármaco. A habilidade profissional também é muito essencial. E o profissional deve estar ciente e alerta a idosos, crianças e pacientes graves. Ok, doutor. Obrigada, então, pela sua colaboração. A gente finalizamos por aqui, né? Never be Faz uma pesquisa, acho que já foi tudo enquadrado. As entrevistas que fizeram com o dentista, as imagens. standing at this liquor store, whiskey coming through my pores, feeling like I run this whole block. Lotto tickets cheap, yeah, that's why you can catch me here trying to scratch my way up to the top. No início era apenas uma manchinha branca, até que foram aparecendo mais de uma, e logo outras várias manchas esbranquiçadas tomaram conta da boca de Aurelina. Foi quando veio a vergonha até de sorrir e Dona Aurelina procurou o dentista. O que a senhora sentia? Eu sentia muito incômodo. Sangrava? Sangrava um pouco, sim. E a senhora tinha vergonha? Tinha muita vergonha, até de sorrir para não mostrar que estava doente. E o que o dentista diagnosticou? O dentista disse que eu estava com candidose oral. Dona Aurelina foi diagnosticada com candidose oral, que é uma doença causada por fungos. Os fungos são muito comuns em recém-nascidos, lactantes, pessoas com imunidade baixa e que usam prótese dental. O medicamento que pode ser usado para o seu combate é a nistatina. Este é indicado no tratamento de infecções fúngicas cutâneas, mucocutâneas, em cavidade oral e no trato digestivo superior. A nistatina tem absorção insignificante no trato gastrointestinal. A ação do produto tem início tão logo o mesmo entre em contato com o organismo na cavidade bucal ou intestinal e é eliminado pelas fezes. Este não apresenta efeito contra bactérias, vírus e protozoários. Não é indicado para o tratamento de micoses sistêmicas. Não se sabe se é excretado também pelo leite materno. A nistatina apresenta grande tolerância pelos grupos de idade. Não deve ser utilizado em mulheres grávidas sem a orientação do médico ou cirurgião dentista. É contraindicado em casos de alergia a algum componente da fórmula. São necessários cuidados na prescrição a lactantes. Pode causar diarreia, distúrbios gastrointestinais, náuseas e vômitos. Não há relato de efeitos tóxicos graves. Dona Aurelinda realizou seu tratamento à risca e agora, já passada a crise, ela pode sorrir sem vergonha do que as pessoas vão pensar. Bom dia, estamos hoje com mais um Repórter por um Dia para tirar dúvidas de um assunto peculiar, bem interessante. O programa recebeu muitas perguntas sobre o assunto de medicamentos, o assunto glicocorticoides. E a gente está aqui na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública para conversar com a doutora Luana um pouco mais sobre isso. Vamos lá! Estamos aqui com a doutora Luana, professora da Escola Baiana e cirurgiã dentista. Ela vai tirar um pouco das nossas dúvidas que vocês mandaram para o programa. E aí, doutora, tem como você mandar essa para o pessoal lá de casa? Bom dia, gente. Claro. Os glicocorticoides são uma classe de hormônios esteroides caracterizada pela habilidade de se ligar com o receptor de cortisol e desencadear efeitos similares. O cortisol controla nosso biorritmo, reduz nossas inflamações e estimula nossa imunidade. E o que afeta esse funcionamento, o funcionamento desse biorritmo? O estresse. Ele é o estado de alerta em que o organismo entra ao se deparar com algo que requeira mais esforço ou concentração. Então, por exemplo, um estresse bom é aquele estresse que quando o aluno, um professor, ele questiona um aluno e o aluno fica nervoso ao responder, ou então quando um bebê chora e a mãe, essa preocupação da mãe
de saber o que ele precisa é um tipo de estresse bom, que faz bem à saúde. Exatamente. Esses são exemplos de estresse bom. O tipo de estresse que faz bem à saúde. E o estresse ruim é aquele que se prolonga por muito tempo, aquele que é excesso de trabalho e de responsabilidade? Exatamente. Bom, doutora, e como age esse medicamento no organismo? Então, o glicocorticoide, eles cruzam uma membrana citoplasmática por difusão passiva. Eles se ligam ao receptor intracelular que sofre, então, uma mudança conformacional, expondo o domínio de ligação com o DNA. Em seguida, o complexo GC receptor forma dímeros, migra para o núcleo e se liga ao DNA. Ocorre então a repressão e a indução de genes específicos responsáveis pela síntese de proteínas envolvidas na inflamação, COX-2 citocinas, o NOS e o lipocortiquina 1. Bom, temos uma pergunta do público em que diz: tive problemas com remédios. Queria saber se glicocorticoide tem contraindicações. Claro, pacientes que apresentam infecções sistêmicas por fungos, hipersensibilidade à prednisona ou outros corticosteroides, ou qualquer componente de sua fórmula, não deve fazer o uso de merticortem. Recomenda-se também o uso cauteloso em pacientes com herpes simples oftálmico, pelo risco de perfuração das córneas. Pesquisas mostram também que que os glicocorticoides podem agravar condições pré-existentes de instabilidade emocional ou causar transtornos psíquicos. Isso é uma das reações adversas dos glicocorticoides, do meticortem principalmente, que ele pode causar, me corrija se eu estiver errada, doutora, alterações gastrointestinais, alterações dermatológicas, neurológicas, como convulsões, por exemplo, correto? E até alterações endócrinas, como irregularidades menstruais para a mulher, por exemplo. Exatamente, isso também é uma questão das reações adversas. Ok, obrigada, doutora, espero que tenha ajudado a todos em casa. Ficamos por aqui e já sabe, você pergunta, a gente responde. Manda a pergunta pro programa e até a próxima. Tchau! Um levantamento foi realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é um órgão americano, acendendo um alerta vermelho para médicos e pacientes de todo o mundo. A pesquisa divulga que o número de overdoses por uso de analgésicos triplicou de 1990 a 2008. Isso agrava a preocupação de todas as autoridades de saúde mundiais com relação ao crescimento no consumo dessa classe de medicamentos geralmente indicados para dor. Esse fármaco atua nos receptores que existem nos neurônios da dor presentes na medula espinhal e no tronco cefálico, chamados de receptores opioides. A morfina, formada através da metabolização da codeína, assim como outros analgésicos opioides, vai se ligar a esses receptores presentes nos neurônios pré-sinápticos, fechando os canais de cálcio, que são cruciais para a liberação de neurotransmissores que irão então comunicar ao neurônio pós-sináptico a sensação da dor. Além de bloquear os canais de cálcio no neurônio pré-sináptico, ele irá manter abertos os canais de potássio, fazendo com que haja uma saída de íons potássio, causando um estado de hiperpolarização do neurônio, que simula... Primeiro, deve-se entender a diferença entre os tipos de analgésicos, basicamente aos comuns, aqueles comprados em farmácia e sem receita médica, e os anti-inflamatórios com efeito analgésico, também geralmente comercializados sem dificuldade. E os narcóticos, que usam sua formulação substâncias derivadas do ópio, necessitam de prescrição médica. São aqueles os responsáveis pelas mortes de overdose registradas no relatório americano. Tomando a situação dos Estados Unidos, por exemplo, por lá, há prevalência de consumo abusivo de opioides. No Brasil, o consumo é maior de analgésicos comuns ou anti-inflamatórios com efeito analgésico. Os opioides são analgésicos de ação central. Isso, por um lado, é ótimo, porque a analgesia deles é muito eficaz. Mas, por outro lado, é um problema, porque além da analgesia, eles geram diversos efeitos no sistema nervoso central, que em sua maioria são extremamente negativos. Primeiramente,
eles geram euforia, uma sensação de bem-estar, a pessoa se sente alegre. Logo após, ele induz a sedação, que é a sonolência, mas sem amnésia. O outro efeito causado pelos opioides é o efeito nauseante, que é causado quando a administração é feita em alguém que não está sentindo dor. Neste caso, os receptores opioides estarão bem, e por isso o medicamento vai encontrar um outro lugar para agir. Ele vai se deslocar para a área pós-extrema do bulbo, que fica no cérebro, causando o efeito emético. Emese é igual a vômito. Me diz uma coisa, os analgésicos, opioides, eles podem ser prescritos por dentistas? E em que casos? Os principais fármacos sujeitos ao controle, os quais o cirurgião dentista pode causar o seu arsenal terapêutico são analgésicos opioides, que podem ser agonistas fracos, como a codeína e o tramadol, utilizados em dores moderadas e intensas, causadas por pós-operatórios nas cirurgias orais menores e extraorais, quando prescritas em quantidades que não excedam a 100 mg por unidade posológica, ficam sujeitas à prescrição na receita de controle especial. Acho que podemos focar no tratamento de infecção odontogênica ou profilaxia com pacientes com risco de desenvolver endocardite bacteriana. Isso por problema odontológico? Sim, bacteremia causada por procedimento odontológico, profilaxia em pacientes com comprometimento de mecanismo de defesa do hospedeiro em decorrente de certas doenças ou tratamento farmacológico. Ótimo, então. A amoxicilina é um antibiótico muito utilizado por cirurgiões dentistas. Pode ser administrada por via oral e está presente na prevenção de bacteremia associada a procedimentos com exodontia em pacientes com risco bacteriana, sendo contraindicado para pacientes com hipersensibilidade à penicilina e cefalosporina. A amoxicilina é estável na presença do suco gástrico, podendo ser ingerida justamente com alimento. É indicação de uso adulto e pediátrico, indicado no tratamento das infecções causadas por germes sensíveis à ação de amoxicilina. Efeitos colaterais: erupção da pele, prurido e urticária, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, náuseas, vômitos, diarreia, candidíase intestinal e colite entre... Boa tarde, saímos da sala de edição e viemos direto para o consultório da doutora Alice. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. Uma pergunta: podemos ingerir bebida alcoólica utilizando a amoxicilina? Olha, Rafaela, não é recomendado, porque quando as duas demandas chegam no fígado, o órgão não sabe o que metabolizar primeiro. Consequentemente, acaba não exercendo seu papel por completo e uma das metabolizações acabam ficando prejudicada. Sempre que utilizarmos o fármaco, temos que atentar para a contraindicação. A contraindicação para a amoxicilina é as reações alérgicas ou hipersensibilidade às penicilinas e também gestantes no primeiro trimestre da gravidez. Certo, doutora? Sim, sem dúvidas, Rafaela. Eu levei a doutora para conversar com um grupo de jovens sobre o risco de desenvolver endocardite bacteriana. Vamos lá. Bom, endocardite bacteriana é a inflamação das válvulas cardíacas. Essa inflamação, ela ocorre por aglomeração de células, bactérias e fungos nessa válvula. Doutora, quais são os riscos que um físico pode causar a endocardite bacteriana? O uso de piercings, tanto na mucosa oral, na língua e no freio lingual, ela pode potencializar o risco da endocardite, porque vai abrir passagem para essas bactérias penetrar na corrente sanguínea, podem atingir o coração. Então é dever do cirurgião dentista, quando consultado, esclarecer essas dúvidas e os possíveis riscos que essa pessoa corre, principalmente piercings na língua. Quando você se corta, demora para estancar? Não muito. Quando a senhora tem algum tipo de sangramento, de corte, demora para estancar? Só de pele. E quando você se corta, demora para estancar o fio? Demora um pouquinho. Mas, você sabe se é alguma deficiência? Se já procurou saber? De que forma o hemostático Gelfan interage para cessar o sangramento? Bom, o Gelfan é um hemostático cirúrgico dobrável estéreo que faz a manutenção do coágulo e preenchimento dos espaços dentários extraídos.
Em um procedimento cirúrgico, esse hemostático pode ser utilizado em qualquer pessoa ou existe alguma contraindicação? O uso desse hemostático é aconselhável em qualquer pessoa e não há restrição de uso. Qual é a posologia desse hemostático e qual é o seu método de utilização? São esponjas lacradas individualmente no tamanho ideal, prontas para serem colocadas dentro do alvéolo, sem contaminação. E o procedimento cirúrgico é retirada a esponja e colocada dentro do alvéolo. Logo após, faz a sutura dos pontos e em seguida espera de 4 a 6 semanas para o organismo absorver a esponja. E pedir para o paciente para voltar ao consultório para verificar a cicatrização. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Quem não tem medo de ir ao dentista? De acordo com os dados da Sociedade Americana de Odontologia, 3 em cada 10 adultos têm medo de ir ao dentista. Hoje em dia, já existem técnicas convencionais de condicionamento do comportamento usualmente insuficientes para lidar com a maioria dos adultos e crianças que apresentam ansiedade e medo, esses associados ao tratamento odontológico. Júlio, você tem medo de ir ao dentista? Não. Não possui nenhum medo? Você é corajoso? Você tem medo de dentista? Muito. O que é que te acontece? Tem que explicar o porquê. Dentistas são pessoas complicadas, mas eu tenho trauma de dentista, trauma de infância. E até hoje eu não aguento ouvir aquele barulhinho. Entendeu? Entendi. Eu acho que é isso. Não tem medo de agulha? Que bom. E medo de ir ao dentista? Ave Maria, falei com ela agora. Eu mato 200, mas não vou no dentista. É mesmo? É, eu tenho medo. Para fazer esses grampos aqui, porque me dá uma sofrência, me dá aquele nervoso. Eu não gosto de dentista não, nem sangue, nem tira sangue, nem nada. Nem agulha? Nem agulha. O barulho do micromotor? Daquela anestesia que dá no dente é pior ainda. Vários agentes farmacológicos podem ser empregados com a finalidade de aumentar a cooperação potencial de pacientes que procuram tratamento odontológicos. Os benzodiazepínicos, em especial o diazepam, têm sido bastante estudados. Segundo estudos, o diazepam demonstrou constituir-se em uma modalidade de sedativos particularmente segura e eficaz. A ansiedade pode ser conceituada como estado emocional, onde há um sentimento de insegurança, aflição, inquietação. Ela pode ser expressa tanto como ansioso, como comportamento apreensivo. E é isso que relata os alunos de graduação em odontologia da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Você encontra muitos pacientes com medo da cadeira do dentista? Não tanto, porque aqui é um serviço contínuo. Muitas vezes os pacientes que a gente atende são pacientes que já estão acostumados, principalmente com alunos. Mas é muito comum para pacientes aqui, principalmente nos estágios. Mas nos estágios do que aqui. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. Conta pra gente como é que funciona essa terapia com o diazepam e quando é que ele está indicado? Bom, o diazepam, Bia, ele está no grupo dos benzodiazepínicos. Ele produz um efeito ansiolítico. Ele é utilizado para procedimentos odontológicos, invasivos, para poder amenizar a ansiedade do paciente, o nervoso desse paciente. Então ele tem um efeito relaxante, muito eficaz. E quando é que ele está indicado? Ele é indicado para cirurgias, procedimentos clínicos, seja ele qual for, a depender do estado emocional do paciente, ele pode ser usado. E ele usado apenas em procedimentos odontológicos, ele não irá causar uma dependência, certo? Então, quando o paciente ele chega no consultório para fazer um tratamento e ele for usar o diazepam, ele não vai ficar dependente dele, porque ele só vai ser usado porque vai ser uma vez ou outra, entendeu? Ele não vai ficar usando constantemente. Entendi. Doutora, existem contraindicações e efeitos colaterais? Sim, existem, Bia. As contraindicações são para pacientes que possuem glaucoma, para crianças, bebês em lactação. Os efeitos colaterais é sedação excessiva, sonolência, enfim, um relaxamento excessivo do organismo, certo?
E também pacientes que fazem uso desse medicamento, eles devem evitar dirigir e fazer manuseio de máquinas, certo? Mas por que se deve evitar? Por conta desse relaxamento excessivo, eles tendem a ficar, como eu posso dizer, as habilidades de atenção elas podem ser prejudicadas, certo? Então é importante evitar isso, é importante que o cirurgião dentista passe essa informação para o paciente antes de qualquer coisa. As formas de enfrentar o medo são inúmeras, às vezes uma boa conversa e até mesmo a medicação. Só não podemos deixar de cuidar da nossa saúde. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, nego. A técnico sambo, tocou Neymar, no flow. As pesquisas sobre incidência de xerostomia no Brasil são muito precárias. Mesmo assim, muitos cirurgiões dentistas concordam que está aumentando o número de pacientes atendidos com essa queixa, motivada por vários fatores que pode esconder patologias graves. Também conhecido como boca seca, a xerostomia não é uma doença, e sim um sintoma que se relaciona com a falta ou deficiência de saliva, podendo causar litose. Esse sintoma, além de ter consequências físicas para seus portadores, também tem as consequências sociais e psicológicas. Sabe o que é xerostomia? Bom, então, a xerostomia seria uma fixação de uma boca seca. Geralmente as pessoas baixam. Obrigada. Você sabe o que é xerostomia? Bom, a literatura sobre o tema indica que entre as causas da xerostomia encontram-se ingestão inadequada de líquidos, respiração bucal crônica, fumo excessivo, uso de medicamentos a exemplo de antidepressivos, má higienização bucal, além de lesões nos nervos salivares. Fui conversar com a doutora Mara Maravilha para discutir possíveis formas de tratamento em pacientes que apresentem esses sintomas. Pacientes que apresentem quadro de xerostomia podem ser tratados com o uso de alguns fármacos colinérgicos, como o caso, por exemplo, do Evochac, onde apresenta como princípio ativo a cevimelina, que é um agonista colinérgico que se liga aos receptores muscarínicos. Em dosagens suficientes, podem aumentar as secreções das glândulas exócrinas, como salivares, e glândulas sudoríparas, e aumentar o tônus do músculo liso no trato gastrointestinal e urinário. Esse medicamento é contraindicado em algum caso? Sim, a cevimelina é contraindicado em pacientes com asma não controlada, hipersensibilidade e quando há miose. Em geral, doutora, quais os principais efeitos desse colinérgico? Os principais efeitos são estímulo e aumento do tônus dos músculos esqueléticos, inibição cardíaca, vasodilatação periférica, aumento das secreções glandulares, aumento do peristaltismo dos tratos gastrointestinal e urinário, além da miose. Então, devemos sempre ter cuidado porque todo medicamento pode ocorrer efeitos colaterais. Os principais desse fármaco são: quem nunca sentiu aquela dor de dente insuportável? É desconfortável, atrapalha nas tarefas do dia a dia. Aí você corre para a cozinha e toma um monte de remédio. Os AINES são mais usados para inflamação, dor e febre. É uma das classes de medicamentos mais utilizadas no mundo. Existem mais de 20 drogas diferentes no mercado, sendo a mais famosa o AS. São drogas que apresentam um mecanismo de ação semelhante, mas com algumas particularidades entre elas. Todos os anti-inflamatórios apresentam 3 efeitos básicos: antipirético, analgésico e anti-inflamatório. As diferenças costumam ser na potência de cada uma das 3 ações. Os AINES agem inibindo uma enzima chamada ciclooxigenase, a COX, que produz outra chamada prostaglandina. Essas substâncias responsáveis pela inflamação e dor. Porém, existem mais de um tipo de prostaglandina e de ciclooxigenase, apresentando outras funções além de mediar o processo inflamatório, como a função renal. A grande maioria dos AINES é de ácidos orgânicos e funcionam como inibidores competitivos reversíveis das atividades da COX. Como ácido orgânico, estes compostos geralmente são bem absorvidos por via oral, ligam-se amplamente às proteínas plasmáticas e são excretados pela filtração glomerular.
Foi lançada no mercado no ano de 1985 e vendida em mais de 50 países. Porém, devido a um grande risco de lesões no fígado, foi proibido em países como Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Alemanha. No Brasil, já é vendido como genérico. Só para exemplificar, antes da proibição, lá na Irlanda, foram detectados 56 casos de hepatite medicamentosa causada pela nimesulida, com 3 mortes por insuficiência hepática. A nimesulida é absorvida do trato gastrointestinal e a meia-vida de eliminação é de 2 a 5 horas. A nimesulida é metabolizada no fígado. Entre as doenças que não devem ser tratadas com nimesulida, podemos citar artrite reumatoide e osteoporose. Seus principais efeitos adversos são desconfortos gastrointestinais, náusea, dor gástrica, dor abdominal e diarreia. Também pode haver alteração da função renal, diminuição do volume urinário, dor de cabeça, urticária e prurido. A toxicidade hepática está associada ao uso prolongado e com doses elevadas da nimesulida. Aconselha-se administrar o medicamento após refeições e usar por cerca de 3 a 5 dias com doses menores do que 100 mg. Só o que não pode mesmo é abusar desse tipo de medicamento. Procure sempre o apoio de um profissional de saúde. Put your back in it.